Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Disse o Senhor. E Marta respondeu: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Meu irmão, minha irmã, celebramos hoje a festa de Santa Marta, dia 29 de julho. Marta é irmã de Lázaro e Maria. Ela é mencionada nos evangelhos de Lucas e de João. Era uma discípula e seguidora de Jesus Cristo, muito estimada por ele. Marta vivia com seus dois irmãos, Maria e Lázaro, na pequena vila chamada Betânia, localizada nas encostas ao leste do Monte das Oliveiras. Jesus os visitava frequentemente quando estava em Jerusalém. Jesus estava com eles na semana antes de ser preso e crucificado. Marta é conhecida como aquela que estava sempre envolvida e sobrecarregada com os afazeres diários. Quando seu irmão Lázaro ficou gravemente enfermo, enviaram uma mensagem a Jesus para que viesse à casa deles com urgência. Marta foi honesta com Jesus ao dizer-lhe que se tivesse vindo imediatamente seu irmão estaria vivo, mas exercitou uma fé extraordinária ao identificar Jesus como Filho de Deus e crer que ele tinha grande poder. Jesus honrou sua fé e ressuscitou Lázaro, a fim de manifestar desta maneira a glória de Deus. O Evangelho nos relatou alguns encontros de Marta com Jesus. O primeiro encontro aconteceu quando Jesus estava indo para Jerusalém e hospedou na casa de Marta. Nesse encontro, Jesus disse a Marta que estava muito ocupada com a preparação de refeição em vez de escutar as palavras de Jesus. Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas por muitas coisas, no entanto, pouca coisa é necessária, até mesmo uma só. Maria, com efeito, escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Nesse primeiro encontro, Maria, a irmã de Marta, escutava aquele que era a própria palavra de Deus. A comunidade cristã é fundamentalmente uma comunidade que escuta. Deixaria de ser uma comunidade cristã se parasse de escutar a palavra de Deus. Escutar é a primeira forma de fé e de oração, antes que dizer palavras ou entoar cantos. Escuta é a atitude mais cristã. Silêncio e escuta são duas coisas inseparáveis. Uma não pode existir sem outra. Para escutar bem é preciso ter ou criar o silêncio. Para captar o sentido daquilo que está sendo escutado, é indispensável o silêncio. O silêncio fomenta a sinceridade. Tenho que encontrar dentro de mim a verdade sobre a minha vida. O silêncio chega quando as minhas energias começam a descansar. A vida nunca é o que se consegue, pois não se pode ignorar que tudo quanto se alcança se perde. A vida é o que se é, e só o que se é permanece. Outro encontro de Marta com Jesus aconteceu por ocasião da morte de Lázaro, seu irmão, como lemos no Evangelho desse dia de hoje. A reflexão sobre este encontro nos faz lembrar que a nossa vida só tem sentido em Jesus. O último encontro de Marta com Jesus que o Evangelho nos relatou aconteceu 6 dias antes da Páscoa, quando Jesus foi para Betânia. E nesse encontro, Maria, a irmã de Marta, demonstrou seu amor por Jesus de modo peculiar. Enquanto Marta servia a refeição, Maria ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa inteira ficou cheia de perfume do bálsamo. Maria era uma pessoa que amava Jesus acima de tudo e de todos. Ela escolheu um perfume mais caro que tinha. O verdadeiro amor não tem preço. O verdadeiro amor dá tudo que se tem. O gesto de Maria antecipava a morte de Jesus, cujo corpo será ungido.
Depois desses 3 encontros, Marta desapareceu dos relatos dos evangelhos. Nenhum documento antigo nos informa sobre seu comportamento durante os dias da paixão de Jesus e do tempo que seguiu a ressurreição do Senhor até a sua ascensão ao céu. O episódio da ressurreição de Lázaro inicia mostrando a sintonia que reina entre Jesus e a comunidade dos que nele acreditam, representada por Lázaro, Marta e Maria. De fato, esses 3 representam a comunidade do discípulo amado que cresce na fé em Jesus e as comunidades que aderem a Jesus em todos os tempos. Marta, cuja festa celebramos hoje, representa o tipo de discípulo de Jesus que precisa superar o preconceito da morte enquanto desfecho fatal. Ela crê na ressurreição do último dia, como a maioria dos judeus. Mas Jesus é a ressurreição e a vida aqui e agora. Esse é o desafio feito às 2 irmãs e a todos nós. Jesus não é a vida somente depois da morte, mas Ele é a vida em abundância para esta vida e para além dela. Superado o preconceito diante da morte, Marta se torna missionária porque ela vai chamar sua irmã Maria, que está sentada em casa recebendo os pêsames da sociedade, que nada faz diante das pessoas senão tentar consolar com palavras. Maria ficou sentada em casa. Esta expressão quer dizer que para Maria a morte de seu irmão significa o término de sua vida. A ideia da morte como fim paralisa a comunidade e a faz permanecer no ambiente da dor, cercada pelos que não têm fé em Jesus. Maria tem de sair dessa casa para se encontrar com Jesus, a ressurreição e a vida. Também Maria, abandonando a casa do desespero, torna-se missionária, porque ela conduz os judeus a Jesus, que após o sinal, a ressurreição, passam a acreditar no Senhor. Jesus não veio para dar pêsames, e sim para comunicar vida. Após ter agradecido ao Pai, fonte da vida que comunica vida por meio da ação libertadora do Filho, Jesus chama Lázaro à vida. Jesus não veio para prolongar a vida física que o homem possui. Ele veio para comunicar a vida que ele mesmo possui e da qual dispõe. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Esta vida é seu próprio Espírito, a presença sua e do Pai, naquele que o aceita e vive a sua mensagem. E esta vida despoja a morte de seu caráter de extinção. Em frase de Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, o primeiro termo depende do segundo. Ele é a ressurreição por ser a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida que ele comunica, ao encontrar-se com a morte, a supera. Isto se chama ressurreição. A ressurreição de Jesus e a nossa ressurreição, pela fé em Jesus Cristo ressuscitado, é a chave de nossa vida cristã. Crer na ressurreição não é somente crer em uma doutrina. Temos que crer na ressurreição com a vida, não somente com a cabeça. Temos que fazer nossa a ressurreição, fazendo o nosso juízo de Deus contra o mal, contra os mecanismos de morte. Temos que crer na ressurreição com a nossa atitude, em cada gesto, em cada palavra, as nossas obras. Se nós acreditarmos realmente na ressurreição, devemos respeitar a vida, a nossa própria e a dignidade da vida dos outros, no seu início, na sua duração e no seu fim, na história. Quem desrespeita a própria vida e a vida dos outros nega a ressurreição. Se realmente acreditarmos na ressurreição, temos que ter certeza de que a vida não termina aqui, pois a vida é de Deus, pertence ao Senhor. Ele é o Senhor da vida. Se acreditarmos realmente na ressurreição, devemos ter certeza de que os que nos precederam estão em comunhão conosco. Sim, isso mesmo.
estão em comunhão conosco e intercede por nós como nossos irmãos. Se realmente acreditamos na ressurreição, não devemos prolongar nossa tristeza pelo falecimento de nosso irmão, nossa irmã, nosso pai, nossa mãe, marido, esposa, filho, filha, pois eles apenas voltaram para a casa do Pai